Olá, povo de Deus, aplicações bíblicas Wanderson Medeiro, mais uma vez com dica de como pregar. Olha aqui o conteúdo do nosso canal, temos aqui vários vídeos como pregar, de vários temas, temos também aqui aplicações bíblicas. Olha só, tá recheado esse canal com vários temas para você aplicar nas suas pregações. Se fosse você, não perderia nenhum vídeo, depois dá uma olhadinha em cada vídeo para edificar a sua vida. Vamos lá! Se esse tipo de conteúdo é do seu interesse, verifica se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa aquele like para você não perder nenhum vídeo aqui semanalmente. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Vamos lá então, sem perda de tempo, vamos diretamente para a tela do nosso computador. Bom, vindo aqui para a tela do nosso computador, preparei aqui um esboço muito interessante sobre o tema Bênçãos geradas na prova ou bênçãos geradas na aprovação. Olha só que interessante. O texto básico está em Provérbios capítulo 10, versículo de número 22, tá? Depois você lê aí, abre a sua Bíblia do Provérbios 10, 22, que ele vai focar sobre bênçãos e sobre provações. Bom, depois que você leu, você apresentou para o ouvinte a temática, você leu o texto básico Provérbios 10, 22, você vai fazer a pequena introdução, no mínimo de 5 minutos, você vai comentar sobre as bênçãos e as provações, aí no máximo 5 minutos, tá bom? Mas antes disso, eu sempre costumo dizer nos meus vídeos, nos esboços como pregação, você deve orar a Deus, vai para o seu quarto de oração, pede ao Espírito Santo uma mensagem, ele vai te direcionar esse esboço, tá bom? Depois que você orar a Deus, depois que você preparar todo o seu sermão, o seu esboço, você vai orar a Deus antes também entregando o seu sermão, o seu esboço, para poder estar ministrando aonde você foi convidado. Bom, apresentou o tema para a igreja, porque o tema é muito importante, você ter um tema na sua mensagem, porque quando você apresenta o seu tema para o ouvinte, ele vai já entender qual assunto será abordado. No caso aqui, quando você soltar aqui, por exemplo, liberar, o tema da mensagem é bênçãos geradas na prova, então significa dizer que o assunto vai ser falado sobre bênçãos e ao mesmo tempo sobre prova, tá? Então fez aquele comentário de 5 minutos. Vamos então para o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto que eu preparei. Bom, primeiro ponto aqui. A prisão de José gerou bênção para ele, levando a ser governador do Egito. Está lá em Gênesis capítulo 45, verso do 1 ao 8. Você vai destrinchar todo esse assunto, vai relembrar aos ouvintes a história de José. Observe bem que José, ele passou grandes provações, né? A prisão de José, José sendo vendido pelos seus irmãos, tudo isso, ou seja, foi uma prova muito grande ser traído pelos seus irmãos, foi uma provação muito grande José ser lançado dentro do calabouço. José foi preso inocentemente, acusado de tentar assediar a mulher de Potifar. Tudo ali foram provas e mais provas terríveis. Porém, observe bem que esta prova de José no Egito, tanto começando antes do Egito, sendo vendido pelos seus irmãos, e depois que ele vai para o Egito, observem bem que esse tipo de provação gerou uma grande bênção na vida de José, que Deus fez dele o segundo maior governador do Egito depois de Faraó. Então, o primeiro ponto desse esboço, a primeira prova que gerou bênçãos, eu citei aqui então José. Você pode estender isso aqui mais, pode pegar outros exemplos na Bíblia, fica conforme aí o que você achar melhor. Bom, sendo assim, vamos para a segunda parte aqui, segundo tópico desse esboço. As percas de Jó geraram bênçãos dobradas. Jó 42, a partir do verso 10 e 17. Então, nesse segundo ponto, você vai contar a história de Jó, vai mostrar para os seus ouvintes que a provação de Jó, que foi uma das maiores provas na vida de um ser humano. Jó perdeu tudo, você sabe toda a história de Jó. Porém, esta provação de Jó também gerou bênção sobre a vida dele, que Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha através da sua provação. Então lembra, consegue observar que os tópicos que eu coloquei aqui, ele está linkado com o tema bênçãos geradas na prova. Por isso que a temática ela tem que se encaixar com a sua mensagem, com os tópicos da mensagem, tá bom? Vamos lá então, aqui é bem rápido e objetivo. Vamos para o terceiro ponto desse esboço. As blasfêmias de Golias levaram Davi a ser o futuro rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 42 a 46. Você vai ver aí uma parte interessante também. Bom, mesma coisa, você vai contar a história de Davi, você vai falar sobre a blasfêmia de Golias, Golias blasfemando de Deus,
né, pedindo para Saul, o exército, se havia alguém entre o seu exército para que fosse capaz de lutar com ele, né? Então Golias começou a zombar do povo de Israel, do exército de Deus, começou a zombar, querendo ou não, do Deus do povo de Israel, e essa zombaria fez com que Davi se irasse, e Davi ele estava pronto a lutar com Golias. Então, terceiro ponto, a blasfêmia de Golias, que foi um tipo de provação na vida de Davi e do todo o povo de Israel. O que gerou em Davi? Foi tornando Davi, ou seja, foi preparando Davi para ser o futuro rei de Israel, e afinal de contas Davi foi rei de Israel. Então olha que você pode desenvolver a cada tema aqui. Bom, vamos para o quarto e penúltimo tópico desta mensagem. Os espinhos na carne de Paulo geraram forças para ele. Na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9, o tornou mais próximo da perfeição, baseado nesse texto, né? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, diz o Senhor na vida do apóstolo Paulo, na prova, na luta em que ele estava enfrentando. Porque o próprio Paulo vai dizer, quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. Então, o que gerou na vida de Paulo através da sua provação? O espinho na carne de Paulo gerou o que nele? Tornou ele uma pessoa mais próxima de Deus, por assim dizer. Uma pessoa mais perfeita, né? Na presença de Deus. Então as lutas que Paulo passou fez ele ser mais, se aperfeiçoou mais, né? Como um ouro que é provado no fogo. As impurezas foram sendo retiradas e ele foi um ouro, por assim dizer, um vaso aprovado por Deus. Então você pode abordar muito bem sobre a história do apóstolo Paulo, tá bom? Isso vai depender de você. Bom, sendo assim, vamos para o quinto tópico desta mensagem, que é: a prisão de João na ilha de Patmos gerou as maiores revelações. Apocalipse 1, do 9 ao 18. Claro, todo o Apocalipse ali, né, escrito por João, um dos apóstolos sobreviventes, os últimos apóstolos que sobreviveu, que foi o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado. Então, olha só que interessante. A prova de João, a prisão de João na ilha de Patmos, qual foi, que bênção que gerou? Ele foi um que teve as maiores revelações do céu. Foi o apóstolo João na ilha de Patmos, que está registrado no livro do Apocalipse. Então você pode desenvolver a cada ponto desse esboço e tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente nas suas ministrações, nos seus estudos. E a conclusão, você vai concluir dizendo para a igreja: é nas grandes provações que gerarão grandes bênçãos. Glória a Deus, coisa maravilhosa, né? Observem bem que interessante, então. É uma mensagem simples, é um esboço bem resumido. Aqui eu faço tópicos bem resumidos, não fico enrolando aqui, para que não venha te cansar você que está ouvindo também. Então você pode pegar esse esboço, ampliar esse esboço, colocar mais tópicos, colocar mais textos bíblicos. Fica conforme aí o que você achar melhor, tá bom? Bom, vamos colocar aqui uma vírgula, lembrando a você, dá uma verificadinha aí no nosso canal, assim como a gente colocou na vinheta de introdução, tem vários vídeos também de aplicação bíblica, são 3 vídeos semanalmente. 2 vídeos na quarta e na sexta-feira a gente tem um vídeo de como pregar, que já tem vários temas aí, e também no domingo eu libero um vídeo de aplicações bíblicas. Você pode juntar todos esses vídeos, usa aí nos seus estudos, nas suas pregações, e tenho certeza que Deus há de te abençoar. Amém? Queridos, vamos colocar aqui uma vírgula, que Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus os abençoe, até o próximo esboço, assim se Deus permitir. Um forte abraço, até a próxima.